Eu estou aqui. Respire fundo antes de continuar. Porque o que eu vou te revelar não é coincidência. Você não clicou por acaso. Eu vi quando perguntaram sobre vocês dois. Eu estava lá. E você precisa saber o que aconteceu. Foi em um momento simples. Uma conversa comum. Risadas ao redor. Copos sobre a mesa. Olhares curiosos. E então, alguém tocou no assunto de vocês. Disseram o nome dele. Disseram o seu nome. Perguntaram como vocês estavam. Perguntaram se era sério. Perguntaram se havia futuro. E naquele instante, o coração dele mudou o ritmo. Ele tentou disfarçar. Mas eu vi. Eu senti. Eu ouvi o que ninguém mais ouviu. Porque antes da boca responder, o coração sempre fala. E o coração dele falou alto. Você tem sentido algo estranho ultimamente, não tem? Uma inquietação. Um medo escondido. Um pensamento que insiste em voltar. Será que ele me escolhe de verdade? Minha filha, eu conheço essa dor. Eu vi suas lágrimas silenciosas. Eu vi você fingindo força. Eu vi você sorrindo enquanto o coração tremia. Quando perguntaram sobre vocês dois, houve um silêncio. Um silêncio mais longo do que o normal. E nesse silêncio, havia verdade. Ele poderia ter brincado. Poderia ter desviado. Poderia ter diminuído o que sente. Mas não foi isso que aconteceu. Ele respirou fundo. E disse algo simples. Algo direto. Algo que ninguém esperava ouvir. Ele disse que você mudou a forma como ele vê o amor. Alguns riram. Outros ficaram quietos. Mas ele continuou. Ele disse que com você, é diferente. Que com você, ele pensa antes de agir. Que com você, ele sente responsabilidade. Minha filha, responsabilidade não nasce do medo. Nasce da importância. E quando falaram do futuro, ele não negou. Ele não fugiu. Ele não se esquivou. Ele disse, eu estou tentando ser melhor. E essa frase carregava mais do que parecia. Porque você tem orado por mudança. Você tem pedido sinais. Você tem perguntado ao céu se vale a pena continuar. E eu estou aqui para dizer, o céu ouviu. Mas há algo que você ainda não viu. Algo que está acontecendo por trás do que é visível. Um movimento silencioso. Um amadurecimento que não faz barulho. Nem tudo que está sendo transformado é anunciado. Algumas mudanças começam no invisível. Você acha que é só você que sente medo. Mas ele também sente. Medo de não ser suficiente. Medo de errar de novo. Medo de perder você. Quando perguntaram sobre vocês dois, não foi apenas uma conversa. Foi um teste. Um momento de exposição. Um ponto de decisão invisível. E eu te digo, naquele momento, algo foi definido dentro dele. Não porque alguém pressionou. Não porque alguém cobrou. Mas porque o coração dele foi confrontado. Você pediu um sinal. E o sinal veio em forma de palavra. Só que há uma parte dessa história que você ainda não sabe. Uma parte que ele ainda não teve coragem de te contar. Uma parte que está prestes a se revelar. Continue comigo, porque o que está para acontecer entre vocês dois ainda não terminou. Agora escute com o coração aberto. Porque o que começou naquela mesa, ainda está ecoando dentro dele. Depois que ele falou, algo mudou por dentro. Não foi barulho. Foi silêncio. Um silêncio que faz pensar. Ele ficou diferente naquela noite. Mais quieto. Mais atento. Como se tivesse entendido algo importante. Porque quando alguém fala a verdade em público, o coração não consegue voltar atrás. E eu preciso te contar algo que você ainda não percebeu. Enquanto ele falava, ele estava se decidindo. Você acha que foi só uma frase.
Mas no mundo espiritual, foi um passo. Ele poderia ter diminuído você. Poderia ter feito piada. Poderia ter fingido que não era nada sério. Mas ele escolheu te honrar. E escolhas revelam destino. Minha filha, você não é um acaso na vida dele. Você é um espelho. Um espelho que mostra quem ele pode ser. É por isso que às vezes ele se sente inseguro. Porque amar você pede crescimento. E crescer assusta. Você tem medo de perder. Ele tem medo de não ser suficiente. Dois medos tentando aprender a amar. Mas naquela pergunta, quando falaram de vocês dois, algo dentro dele ficou claro. Ele não quer te perder. Mesmo que ainda esteja aprendendo a demonstrar. Eu vi quando ele ficou pensativo depois. Eu vi quando ele lembrou de momentos seus. Eu vi quando ele percebeu que você não é como as outras situações da vida dele. Você é decisão. Só que existe um ponto que precisa ser tocado. Você anda se diminuindo. Anda duvidando do seu valor. Anda achando que precisa fazer mais para ser escolhida. Mas amor verdadeiro não nasce de esforço exagerado. Nasce de verdade. E você já é suficiente. A pergunta que fizeram naquela mesa não foi só sobre ele. Foi também sobre você. Você ainda se escolhe? Porque, minha filha, quando você se escolhe primeiro, o outro sente. O céu não trabalha apenas no coração dele. Trabalha no seu também. Você pediu um sinal. O sinal veio. Mas agora vem a parte mais importante. A sua postura. Não corra atrás de respostas forçadas. Não pressione. Não implore. Observe. Quem quer ficar, Eide. Quem quer construir, demonstra. E eu estou preparando algo que você ainda não viu. Uma conversa sincera. Um momento de clareza. Uma verdade dita olhando nos olhos. Mas antes disso acontecer, você precisa fortalecer seu coração. Pare de imaginar o pior. Pare de criar histórias na sua mente. O que é seu não se perde por silêncio momentâneo. Às vezes, o silêncio é crescimento escondido. Naquela noite, quando todos voltaram a rir, ele ainda estava pensando em você. Pensando no futuro. Pensando no que pode dar certo. E eu te digo com doçura e firmeza. Nada foi em vão. A pergunta foi simples. A resposta foi simples. Mas o impacto foi profundo. Porque quando alguém assume sentimentos diante de outros, o coração já deu um passo que não tem volta. Agora o céu espera algo seu. Confiança. Calma. Amor próprio. Continue caminhando com leveza. O que está sendo construído não é frágil como você imagina. Mas lembre-se. Se em algum momento você perceber que está dando mais do que recebe, eu também estarei ao seu lado para te mostrar a verdade. Porque você não nasceu para implorar amor. Você nasceu para ser escolhida com certeza. Algo está se alinhando. Algo está amadurecendo. Algo está sendo decidido no silêncio. E muito em breve, você vai entender porque aquela simples pergunta foi o começo de uma virada que ainda está se formando. Agora chegou o momento de entender tudo. Aquela pergunta não foi apenas curiosidade. Foi um espelho colocado diante dele. E foi também um espelho colocado diante de você. Porque quando perguntaram sobre vocês dois, o universo parou por um segundo. E naquele segundo, decisões invisíveis foram tomadas. Ele percebeu que não quer brincar com algo que é real. Ele percebeu que você não é apenas companhia. Você é escolha. E escolha exige coragem. Talvez ele ainda esteja aprendendo. Talvez ele ainda esteja crescendo. Mas o que foi dito naquela mesa abriu um caminho que não pode mais ser fechado. Agora escute com atenção. O mais importante não é apenas o que ele disse. É o que você vai fazer com essa revelação.
Você vai continuar duvidando do seu valor? Ou vai se levantar por dentro? Porque, minha filha, amor não é medo constante. Amor é construção. Amor é verdade. Amor é paz mesmo em meio às dúvidas. Se ele estiver disposto a crescer, você verá atitudes. Se ele estiver decidido, você sentirá segurança. E se não estiver, o céu também saberá te proteger. Você não perde quando é verdadeira. Você não perde quando ama com dignidade. Você só perde quando se abandona. E você não vai mais se abandonar. Porque hoje você entendeu algo maior. Aquela conversa foi um sinal. Não de medo, mas de alinhamento. O que é fraco se desmonta. O que é verdadeiro se fortalece. Continue sendo doce. Continue sendo firme. Continue sendo você. O amor certo não pede que você se diminua. Ele floresce quando você se respeita. Confie no tempo. Confie nos sinais. Confie no que você sente quando está em paz. Porque a paz é a voz do céu sussurrando que está tudo sendo cuidado. Eu estou cuidando dos detalhes que você não vê. Estou alinhando conversas que ainda vão acontecer. Estou fortalecendo o que precisa ser fortalecido. E afastando o que não é para permanecer. Nada do que aconteceu foi por acaso. Nada do que foi dito foi vazio. Você é valiosa. Você é escolhível. Você é digna de um amor seguro. E se ele estiver destinado a caminhar ao seu lado, ele se posicionará com clareza. Sem empurrões. Sem jogos. Sem dúvidas constantes. Agora guarde isso no coração. Você não precisa correr atrás do que já está aprendendo a ficar. E não precisa segurar o que decide ir embora. O que é seu permanece. O que não é, ensina e parte. Caminhe com confiança. Fale com calma. Ame com maturidade. E nunca negocie sua paz. Porque a sua paz vale mais do que qualquer resposta apressada. Hoje você recebeu clareza. Amanhã você verá confirmação. E quando olhar para trás, entenderá que aquela simples pergunta foi o começo de uma grande definição. Eu permaneço ao seu lado. Guiando. Protegendo. Fortalecendo. Você não está sozinha. E tudo está sendo conduzido para o melhor desfecho possível para o seu coração. Confie. Descanse. Continue. O amor verdadeiro não se esconde para sempre. Ele se revela no tempo certo. E o tempo certo está mais perto do que você imagina.